Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou abordar um assunto que eu já tinha trazido aqui no canal, porém eu já tinha falado para vocês que eu tinha perdido muitos conteúdos, né, falando sobre médiuns dentro das igrejas, tá? É polêmico esse assunto, mas é realidade de muitos médiuns, na verdade, né? Onde nós podemos encontrar várias pessoas com mediunidade, com dons espirituais e que fazem parte em outras egrégoras espirituais, né? Ou seja, em outras religiões, tá? Nós nascemos com dons, né? Que Deus nos proporciona. Então, vai depender de você usar os seus dons aonde você desejar estar dentro de uma religião, tá? Religião, a gente sabe que religião é uma coisa criada do homem mesmo, tá? Porque Deus, Jesus, os guias, enfim, no geral, a espiritualidade, ela é aberta, a espiritualidade de luz, ou qual seja o tipo de espiritualidade que for, ela é aberta. Vai depender do ser humano, no que está no coração, para ser executado, de que forma é trabalhada a espiritualidade, tá? Isso vai depender muito do médium, muito da pessoa, tá? Se você vai querer usar sua mediunidade para o bem, você vai usar para o bem. Enfim, é por aí. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque tem muitas pessoas que precisam de ajuda, tá? E acham que a religião, ela vai salvar o ser humano de alguma coisa. Não. A espiritualidade, gente, ela não precisa de diploma nenhum, tá? Não precisa de diploma nenhuma, de papel nenhum, tá? Para ser trabalhada, tá? Religiões serve sim, com certeza. É uma ponte que nos liga ao Criador, é uma ponte que vai nos ajudar bastante, né? De acordo com o que você queira fazer, tá? A religião, de certa forma, nos conecta com o Supremo, nos conecta com o Sagrado, né? Com certeza, eu não posso afirmar aqui de dizer que religião não serve para nada. Claro, não é a religião, é a tua vida, é o que você pratica. Placas ministeriais, isso não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a tua vida, é o que você está consagrando para a tua melhoria espiritual, para o teu desenvolvimento espiritual, para a tua capacidade, tá? Espiritual, para o teu melhoramento, né? Nesse plano terreno, para que seja continuado no outro lado, no plano espiritual, porque depois do desencarne, o espírito ele vai evoluir, ele vai ter que percorrer outros caminhos, tá? Outras egrégoras espirituais, porque o espírito ele não morre, ele não vai morrer de jeito nenhum. É uma evolução contínua, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e depois nós desencarnamos, né? É a nossa vida material, é a nossa carne que vai sofrer no processo, não é o espírito ele é eterno, ele não vai morrer, tá? Então, no outro lado, existe o processo de desenvolvimento também para evolução espiritual, tá? E se prossegue o ciclo, né? O retorno, depois do desencarne, você vai para evolução, tá? E depois pode retornar novamente, sim, em outras formas de vida, desde que seja para evoluir. Pode ser aqui no plano terreno novamente, pode ser em outras egrégoras fora, em planetas distantes, porque não só existe o planeta Terra, né, com seres vivos. Isso a ciência já comprovou, embora muitas pessoas, diante do que crê, do que quer acreditar, não queira aceitar, mas realmente existe. Bom, gente, nós sabemos que mediunidade não é religião,
né? Mediunidade é um dom que a gente recebe, tá? Para cumprir os karmas, para se resgatar alguma coisa que foi deixado aqui nesse plano, ou para também evoluir, né? Então, o que acontece? Muitos médiums, depois com o seu ritmo de vida, com certeza, muitas pessoas procuram uma religião, tá? Mas não vai deixar de ser médium. Eu, por exemplo, sou uma testemunha disso, né? Minha vida foi dentro de igreja, ministérios, né? Cargos, missões, né? Eu louvava, né? Tinha um ministério de louvor, tinha CD gravado, mas isso não impedia que eu deixasse de ser médium, porque eu via espíritos, eu ouvia, né? E dentro das igrejas, a espiritualidade, gente, muitas pessoas acham que dentro das igrejas, só existe anjos descendo e subindo. Porém, a espiritualidade de luz, tanto do alto como do baixo, trabalham. Do baixo como? Existem egrégoras espirituais no baixo, né? Que trabalham dentro das igrejas, sim, auxiliando. Muito pelo contrário de muitas pessoas que acham que a espiritualidade dentro das igrejas são demônios, porque muitas pessoas vão demonizar, e demonizam, com certeza, porque muitas religiões não acreditam, né, que a espiritualidade existe no outro lado, de pessoas que partiram e não podem voltar, retornar, né, e realmente as pessoas têm que entender que a espiritualidade ela é livre, ela é aberta, né? Porém, Deus não vai condenar a espiritualidade, gente. Há processos, sim, depois de desencarne, porque tem aquele processo do umbral, mas não é para sempre. É um período onde a pessoa vai cumprir seu karma, né? Muitas pessoas têm que descer um umbral, tem um período, cada pessoa tem um período que vai passar pelo umbral, mas com o tempo é resgatado de lá, tá? É resgatado por egrégoras, né, do alto, né, como o nosso lar, né? Muitas entidades de luz descem, resgatam aquele espírito de lá para evolução. Enfim, vai depender da pessoa, né, cumprir o tempo ou realmente se arrepender, porque é um processo, tá? Onde ele vai ter que passar, tá? Ou mesmo os pretos velhos, que podem descer nessas egrégoras, né? Os Exus, né? Os guardiões, eles estão trabalhando também nos umbrais, descendo, subindo, resgatando, levando, enfim, levando espíritos desequilibrados, levando espíritos sem evolução, espíritos que fogem muitas das vezes dos umbrais. Os Exus estão encarregados de fazer esse processo. Preto Velho também vai lá, resgata, tá? Ou encaminha essas almas, que às vezes, muitas das vezes, espíritos perdidos, tá? Acontece isso também. Eles vão e resgatam, ou levam, retornam ao mesmo lugar. Então, existe dentro das religiões pessoas que são médiums, e muitas das vezes fica de boca fechada, né? Porque por causa da religião, por causa da posição, por causa de um cargo, ou por causa mesmo da religião, do dogma religioso, né? Que traz em si. Então, esse é um processo, assim, muitas das vezes difícil para esses médiuns. Por quê? Aí algumas pessoas podem dizer: nossa, mas não é evangélico, não está dentro da igreja, porque durante uma oração isso não foi tirado, isso não cessou, isso não parou, aquele médium continuou ouvindo, vendo. Não, isso não se trata disso, se trata da mediunidade, o terceiro olho da pessoa que está aberto. Então, isso é um processo muito sério e delicado. Só vai entender as pessoas que abrir a sua mente, tá? Abrir, deixar desse conceito, tá? E aceitar, assim como a espiritualidade você abrir a sua mente para compreender, para estudar, para buscar, tá? Isso se chama evolução espiritual, tá? Infelizmente, muitas pessoas
se prendem a dogmas religiosos dentro de religião e não procuram estudar, não procuram expandir mais a consciência, tá? Expandir a consciência de forma mais clara, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, existem muitos médios dentro das igrejas que vê, tá? O movimento dentro das igrejas, do Espírito Santo, a egrégora espiritual, tá? Dentro das igrejas, com certeza, a espiritualidade trabalha. Mas se você ver, não há diferença, tá? Dentro das igrejas você pode ver como é que acontece os movimentos pentecostais, o Espírito Santo trabalhando. Dentro da Umbanda, você pode ver que é quase a mesma coisa, os movimentos pentecostais, tá? A espiritualidade está trabalhando de todas as formas e as pessoas precisam entender isso, tá? Então, em outro momento eu vou trazer mais, abordando mais um pouco. Quem quiser tirar dúvidas, vocês podem deixar suas perguntas. No próximo vídeo eu estou trazendo para vocês as respostas segundo a espiritualidade que me passar, tá bom, gente? Grande abraço, muito axé para vocês. Luz e paz.